Você acredita que algo pode ser tão profano que até o Vaticano tenta apagar sua existência? Em 1879, no coração da Bahia colonial, padres, freiras e soldados selaram com pedra e silêncio uma capela subterrânea que jamais deveria ter sido construída. O lugar ficou conhecido apenas como Capela de São Bartolomeu do Abismo, um nome que não aparece em nenhum registro oficial da igreja. Mas há documentos esquecidos, guardados sob 7 chaves, que relatam o que foi encontrado lá embaixo. Rituais, símbolos que não pertenciam ao cristianismo e uma voz. Uma voz que continuava rezando mesmo quando todos já estavam mortos. Tudo começou no mesmo ano em que, no distante Paraná, 47 meninas desapareceram durante uma reza em coro. Coincidência ou não, uma correspondência enviada ao arcebispo de Salvador mencionava vozes femininas vindas do subsolo durante a missa da meia-noite. O local era o Convento de Santa Lucília, um prédio colonial erguido sobre ruínas jesuítas. De acordo com antigos relatos, durante reformas na sacristia, trabalhadores descobriram uma escadaria de pedra escondida sob o altar principal. Ela levava a uma capela subterrânea, com paredes cobertas de símbolos indecifráveis, onde o ar cheirava a enxofre e velas queimavam sem derreter. O padre responsável pelo convento, Dom Aureliano, descreveu o local em carta endereçada ao Vaticano. A luz das velas brilha dentro da escuridão sem que ninguém as acenda, e há uma melodia, um coro distante de vozes femininas que não respondem ao nome de Cristo. Logo após a descoberta, os fiéis começaram a relatar pesadelos. As freiras ouviam batidas sob o chão durante a madrugada, e os sinos tocavam sozinhos em horas sem missa. Um camponês jurou ter visto freiras andando descalças pela estrada, cobertas de lama e cinzas, rezando em latim invertido. A vila ao redor do convento mergulhou em medo. Os moradores diziam que a terra tremia toda vez que o sino da capela tocava 3 vezes, sem ninguém puxar a corda. Poucos meses depois, um grupo de inquisidores enviados pela Santa Sé chegou à Bahia. Vieram sob o disfarce de visitadores eclesiásticos, mas seus métodos eram os mesmos usados nos séculos de caça às heresias. Eles ordenaram que a escadaria fosse selada, mas à meia-noite, todos os trabalhadores fugiram em desespero. Um deles, enlouquecido, cortou as próprias orelhas, dizendo que as vozes chamavam por ele. Os inquisidores desceram sozinhos, levando apenas cruzes e tochas, e nunca mais foram vistos. No dia seguinte, Dom Aureliano mandou lacrar o convento e enviar todos os registros para Roma. O Vaticano, oficialmente, negou que a capela subterrânea existisse. Mas alguns padres antigos que serviram naquele ano juravam que à noite o chão da Catedral de Salvador tremia e das frestas subia um cheiro de cera e carne queimada. E até hoje, quem se aproxima das ruínas do convento de Santa Lucília jura ouvir bem abaixo da terra um coro de vozes femininas rezando uma oração sem fim, a mesma que ecoou nas montanhas do Paraná. Na manhã seguinte ao desaparecimento dos inquisidores, o convento estava silencioso demais. Nem o som dos sinos, nem o murmúrio das freiras. As portas principais estavam abertas, mas dentro havia apenas o cheiro agridoce de cera queimada e ferro. O chão da sacristia estava coberto de marcas circulares, desenhadas com o mesmo pigmento escuro encontrado nas paredes da capela subterrânea. Dom Aureliano, ao descer até a metade da escadaria, sentiu o ar mais denso, quase sólido. Um sussurro pareceu soprar seu nome. Voltou para cima cambaleando e ordenou que ninguém mais se aproximasse. Por ordens diretas do Vaticano, o convento foi isolado. Mas o arcebispo local, Dom Estevão Marçal, desconfiado do silêncio imposto por Roma, decidiu investigar por conta própria. Reuniu 3 homens de confiança: o sacristão Bento, o escriba Tobias e o padre noviço Joaquim. Eles juraram sigilo e, na noite de 17 de julho de 1879, entraram no convento com lamparinas e livros de orações. A escadaria estava coberta por um pó cinzento, como se alguém tivesse queimado sal em grandes quantidades. Cada degrau rangia, emitindo um som semelhante à respiração. Lá embaixo, encontraram o altar central.
Sobre ele, um crucifixo invertido fundido em metal negro e um cálice cheio de algo que ainda fervia, mesmo após dias. Tobias escreveu em seu diário que as paredes pareciam pulsar, como se o próprio convento tivesse veias. O ar tinha gosto de sangue doce, e o silêncio do lugar fazia a chama da lamparina se curvar, anotou. Atrás do altar, um arco levava a uma pequena sala com fileiras de bancos. Sobre eles, vestes de freiras, dobradas cuidadosamente. Nenhum corpo, nenhum esqueleto, apenas as roupas. Padre Joaquim notou que havia inscrições nas pedras, frases em latim distorcidas. Ele conseguiu traduzir uma parte. As vozes das que rezam sob a terra nunca cessam. O arcebispo, apavorado, ordenou a retirada imediata. Mas ao subirem perceberam que a escadaria parecia maior. Os degraus multiplicavam-se e o ar tornava-se pesado como chumbo. Tobias jurou ter visto rostos emergindo das paredes, como se a pedra respirasse. O sacristão começou a rezar alto, mas a própria oração saiu ao contrário, e ele desmaiou. Quando acordou, estavam de volta à superfície, mas fora da capela. Nenhum deles conseguia lembrar como haviam saído. Naquela noite, Bento enlouqueceu. Rasgou os livros santos e tentou arrancar a própria língua, gritando que elas estavam rezando dentro dele. Dom Estevão foi encontrado na manhã seguinte, ajoelhado diante do altar, com os olhos brancos e o rosto coberto de cinzas. Tobias desapareceu sem deixar rastros. Somente o padre Joaquim sobreviveu, mas jamais falou outra palavra pelo resto da vida. Os documentos sobre essa expedição foram confiscados pelo Vaticano em menos de uma semana. A versão oficial dizia que o convento havia sido destruído por um incêndio acidental, causado por velas mal apagadas. Mas nenhum corpo foi encontrado entre os escombros. Apenas as sinetas das freiras, espalhadas pelo chão, ainda vibrando, como se alguém as tivesse tocado segundos antes. E há quem diga que sob as ruínas da velha Santa Lucília, o solo ainda pulsa em certas madrugadas de julho. É quando o vento do litoral sopra em direção ao convento e traz, misturado à brisa, o som distante de uma reza em latim que ninguém consegue traduzir completamente. Alguns estudiosos acreditam que é apenas um eco atmosférico. Outros preferem não investigar, porque os que escutam o coro até o fim dizem que no dia seguinte acordam sem voz. 3 anos se passaram desde o incêndio, que oficialmente pôs fim ao convento de Santa Lucília. Mas em 1882, quando o governo da província da Bahia decidiu reconstruir parte do local para transformá-lo em seminário, o engenheiro responsável pela obra, Ernesto de Almeida, começou a perceber que algo no terreno simplesmente não aceitava ser tocado. Ferramentas enferrujavam de um dia para o outro. Pregos entortavam sozinhos e o chão soltava um odor de vela velha misturada à carne queimada. Trabalhadores juravam ouvir cânticos vindo de baixo da terra, principalmente nas madrugadas de domingo. A princípio, Ernesto achou que se tratava de histeria coletiva, mas na terceira semana de escavações, as pás atingiram uma camada de pedra oca. O som ecoou como um grito distante, e um dos homens, tomado pelo pânico, abandonou o trabalho. No dia seguinte, ele foi encontrado morto, boiando num tanque de água do engenho mais próximo, com a pele coberta de fuligem, como se tivesse sido queimado de dentro para fora. Nenhuma marca externa, nenhuma chama, apenas aquele cheiro familiar de cera e enxofre. Apesar das mortes, o projeto seguiu. Ernesto, pressionado pela coroa e pela igreja, não podia admitir fracasso. Os superiores queriam o terreno purificado, convertido novamente em espaço sagrado. Na noite de 12 de setembro de 1882, decidiu inspecionar pessoalmente o local das escavações. Levou consigo um diário e 2 lamparinas. À medida que descia, sentia o ar vibrar, como se o subsolo respirasse. As paredes exalavam calor e a chama das lamparinas dançava sem vento. Ele registrou em suas anotações: ouço um coro, vozes de mulheres. Elas rezam, mas o som vem de dentro das pedras. A poucos metros do solo, descobriu uma porta de ferro com inscrições em latim, corroídas pelo tempo. Ao tocá-la, um som agudo reverberou por toda a estrutura. De repente,
Todas as lamparinas se apagaram, mas o local permaneceu iluminado por uma luz avermelhada que parecia emanar das próprias paredes. Ernesto relatou sentir as batidas do próprio coração acelerarem até que começou a ouvir outra voz, masculina, profunda, falando em um idioma que ele não compreendia, mas que parecia ordenar algo. Ao amanhecer, os trabalhadores encontraram apenas o diário e uma das lamparinas quebradas. O corpo de Ernesto jamais foi localizado. Contudo, o diário foi entregue ao Bispado de Salvador. Nele, a última frase estava escrita com tremor, como se tivesse sido rabiscada às pressas. Não são ecos de rezas, são as vozes que o chão engoliu pedindo para sair. A obra foi cancelada, a área mais uma vez isolada. Mas os curiosos nunca deixaram o lugar em paz. Pastores e estudiosos do ocultismo começaram a visitar as ruínas, tentando descobrir o que realmente existia sob o solo. Um deles, o professor francês Adrien Vallot, especializado em simbologia sacra, veio ao Brasil em 1884. Ele descreveu a Capela de São Bartolomeu como um portal de inversão espiritual, um local onde orações se transformavam em lamentos. Vallot desapareceu poucos dias depois de publicar um artigo afirmando que a Igreja não destrói o que teme, apenas o esconde. Com o passar dos anos, o local tornou-se uma zona evitada pelos moradores. Quem passava por ali relatava o som de passos, acompanhando-os entre os escombros, ou de sinos tocando sob a terra. Um fazendeiro que construiu uma casa a poucos metros das ruínas foi encontrado morto, ajoelhado e com as mãos em posição de oração, o rosto voltado para o chão rachado, como se escutasse alguém chamando lá de baixo. E mesmo os que nunca acreditaram em nada começaram a se calar quando o vento trazia aquele som antigo. O murmúrio suave, em coro, de dezenas de vozes femininas sussurrando o mesmo verso repetido, noite após noite. Glória ao que reza por nós, sob o chão. Amém ao que dorme na escuridão. Ninguém nunca conseguiu descobrir o significado daquelas palavras. Alguns dizem que é uma prece para os mortos. Outros afirmam que é a confissão das freiras que nunca saíram dali. Mas há quem garanta que se você repetir essa oração exatamente à meia-noite, de frente para as ruínas do convento, o coro responde. E quando ele responde, você nunca mais dorme em silêncio. Me conte de onde está assistindo e que horas são aí. No início de 1885, um novo capítulo se abriu na história amaldiçoada da Capela de São Bartolomeu. O governo provincial, ignorando os avisos do clero local, decidiu vender o terreno para uma congregação recém-fundada, a Ordem das Filhas do Perdão. Um grupo de freiras vindas de Lisboa lideradas pela enigmática Madre Alzira de Moura. Elas acreditavam que poderiam purificar o local com oração e fé, e que os rumores sobre o convento destruído eram apenas superstições populares. Na primeira semana de instalação, as freiras reconstruíram parte da estrutura principal, incluindo uma pequena capela. No entanto, estranhos incidentes começaram quase imediatamente. As velas queimavam em formato de espiral. O vinho da comunhão azedava, e as hóstias apareciam marcadas por símbolos semelhantes aos encontrados nos diários de Dom Aureliano. Madre Alzira ordenou jejuns e rezas contínuas, mas quanto mais rezavam, mais o ar dentro da capela ficava pesado. Às vezes, durante a missa, vozes desconhecidas completavam as orações das irmãs, sussurrando entre os bancos vazios. Certa noite, Irmã Teresa, a mais jovem da congregação, ouviu um cântico vindo do subsolo. Pensando tratar-se de vento atravessando as frestas, tentou ignorar. Mas a melodia repetia-se, sempre na mesma hora, sempre com as mesmas palavras. Glória ao que reza por nós sob o chão. Na quinta noite, ela decidiu seguir o som. Levava uma vela e um rosário. As outras freiras a viram atravessar o pátio e abrir a porta que levava às ruínas. Nunca mais voltou. Na manhã seguinte, encontraram apenas o rosário, coberto de cinzas e frio ao toque. Madre Alzira declarou que aquilo era prova da aprovação divina e ordenou mais orações. Porém, nos dias seguintes, uma a uma, as freiras começaram a sofrer alucinações. Diziam ver rostos refletidos na água benta, ouvir passos sob o assoalho
e sentir mãos invisíveis apertando seus pulsos durante as rezas. Um padre visitante enviado de Recife registrou em carta: as irmãs rezam em círculo, mas quando as conto, há sempre uma a mais. O fenômeno piorou. Às vésperas da quaresma, o sino da capela tocou 13 vezes sozinho, e todas as janelas se fecharam de uma vez. As freiras, presas lá dentro, começaram a cantar um hino desconhecido, em latim distorcido. Moradores próximos afirmam que o canto se transformou em gritos que duraram até o amanhecer. Quando finalmente arrombaram a porta, encontraram o salão vazio. Apenas os véus das freiras espalhados pelo chão e o altar coberto de um líquido escuro que ainda fumegava. O Vaticano, alertado novamente, mandou que o terreno fosse excomungado e lacrado para sempre. Mas, curiosamente, os registros sobre a Ordem das Filhas do Perdão desapareceram dos arquivos oficiais. Nenhuma das freiras jamais foi localizada. Anos mais tarde, escavações no local revelaram ossos femininos dispostos em forma de círculo perfeito, ao redor de uma cruz invertida feita de ferro fundido. Especialistas tentaram determinar a data, mas os resultados foram inconclusivos. O metal era mais antigo que o próprio convento. Hoje, as ruínas da capela permanecem em silêncio quase absoluto, mas quem se aventura a passar por lá em noites de lua nova, jura ouvir sob o chão o som de vozes femininas cantando lentamente, e entre elas uma voz nova, diferente, que sempre parece sussurrar o nome de quem ouve. Em 1892, mais de uma década após o último desaparecimento em Santa Lucília, o historiador brasileiro Elias Coutinho chegou à Bahia com um propósito perigoso: descobrir a verdade por trás da capela subterrânea que o Vaticano jurava não existir. Elias era conhecido por desafiar autoridades religiosas, e quando soube que parte dos arquivos da Diocese de Salvador havia sido lacrada por decreto papal, entendeu que havia algo grande demais escondido sob o selo da fé. Ele conseguiu acesso a documentos esquecidos, escondidos dentro de uma parede falsa, da antiga sacristia do Mosteiro de São Gonçalo. Entre páginas carbonizadas e registros incompletos, encontrou um nome que se repetia como um eco sombrio: Alma Mater Tenebrarum. Era o mesmo termo usado nos diários de Dom Estevão, e, segundo anotações marginais, significava a Mãe das Sombras. Junto aos papéis, um mapa rudimentar indicava a localização exata da antiga capela subterrânea, agora enterrada sob uma plantação de cana-de-açúcar. Movido pela obsessão de provar sua teoria, de que a igreja havia encoberto um ritual demoníaco travestido de oração, Elias contratou 2 trabalhadores locais e iniciou escavações clandestinas. No quarto dia, atingiram uma laje de pedra com inscrições em latim corroídas pelo tempo. Ao removê-la, uma lufada de ar quente e úmido escapou, carregando o cheiro inconfundível de ferro oxidado e incenso queimado. As velas tremularam e um dos homens fugiu apavorado, gritando que as vozes estavam voltando. Elias desceu sozinho, guiado apenas pela luz de um lampião. A passagem conduzia a um corredor estreito, com paredes cobertas por afrescos que pareciam se mover à medida que a chama os iluminava. Anjos sem rosto, santos com asas queimadas e freiras ajoelhadas diante de algo que não podia ser identificado. No final do túnel, encontrou uma porta metálica trancada com correntes. Sobre ela, uma frase escrita com tinta escura: quem reza com as sombras nunca volta à luz. Com esforço, ele conseguiu romper as correntes. O que viu ali dentro não podia ser descrito com palavras humanas. Um altar coberto por ossos, dispostos em espiral, sustentava uma cruz feita de braços entrelaçados. No centro, uma pedra escura e lisa que pulsava lentamente como se respirasse. Ao redor, dezenas de véus de freiras ainda intactos flutuavam no ar, mesmo sem vento algum. Elias tentou registrar tudo em seu diário, mas sua caligrafia se tornou trêmula e ilegível a partir dali. Dias depois, um grupo de lavradores encontrou o acampamento abandonado. O corpo de um dos escavadores estava pendurado de cabeça para baixo, com os olhos queimados e as mãos presas em posição de oração.
O diário de Elias foi achado dentro de uma caixa de madeira, junto a um crucifixo que parecia derretido. As últimas linhas diziam: "A reza continua, as vozes não dormem, elas esperam alguém que as ouça outra vez." O Vaticano negou qualquer envolvimento e declarou o caso um acidente de mineração. Contudo, testemunhas juram que na noite anterior ao desaparecimento de Elias, o som dos sinos ecoou novamente pelas colinas da Bahia. 13 badaladas seguidas de um cântico abafado, que fez o gado correr em desespero. Desde então, o local foi novamente interditado e encoberto por terra. Nenhum mapa o marca mais. Mas há rumores entre os moradores de que padres enviados de Roma ainda visitam a região em segredo e que, sob a plantação de cana, há um santuário que nunca deixou de rezar. E quando o vento sopra do sul, dizem que se ouve o eco distante de vozes femininas, e entre elas uma masculina, rouca, aflita, chamando pelo nome de Elias. Em 1920, 40 anos após os eventos que silenciaram Santa Lucília, o nome Coutinho voltou a ecoar entre os muros das ruínas. Rafael Coutinho, neto de Elias, era professor de arqueologia e cético convicto. Desde pequeno, ouvira histórias sobre a loucura do avô, o homem que desafiou o Vaticano e acabou desaparecendo sem deixar rastro. Durante anos tentou ignorar as lendas, mas um dia recebeu um pacote sem remetente, contendo um diário antigo envolto em tecido escurecido. Ao abri-lo, reconheceu a caligrafia do avô, e junto dele, um mapa. O mesmo mapa. As páginas traziam marcas de queimadura e manchas de ferrugem, mas as palavras ainda gritavam entre as linhas. Alma mater tenebrarum respira. Rafael tentou buscar registros oficiais sobre o desaparecimento do avô, mas todos os arquivos estavam lacrados, inclusive no Vaticano. Uma carta anônima chegou pouco depois, escrita em latim e assinada apenas como Ordine Lucis. Dizia: "O sangue chama o sangue, o silêncio precisa continuar." Movido por um misto de curiosidade científica e desejo de redenção familiar, Rafael viajou à Bahia. Ao chegar à região, encontrou o antigo terreno tomado por mata fechada e coberto de ruínas. Nenhum dos moradores quis se aproximar, alegando que o local roubava a voz de quem ousasse rezar. Ignorando os avisos, ele montou um pequeno acampamento e iniciou as escavações noturnas. Na primeira semana, encontrou fragmentos de cerâmica e pedaços de rosários queimados. Na segunda, ossos humanos em posição de oração, dispostos como se estivessem cercando algo no centro. Mas na terceira noite, descobriu algo que desafiava toda explicação lógica. Um portão de ferro completamente intacto, enterrado sob mais de 4 metros de terra. Sobre ele, o mesmo símbolo que Elias havia descrito, uma cruz invertida entrelaçada com um rosário de espinhos. Rafael registrou tudo em anotações meticulosas, descrevendo inclusive sons vindos do subsolo, cânticos femininos e o que parecia ser a batida compassada de um coração distante. Decidiu abrir o portão ao amanhecer. À medida que o ferro cedia, o ar ao redor se tornou denso e pesado, e um odor metálico invadiu o ambiente. O chão tremeu levemente, e uma voz rouca feminina ecoou do escuro, pronunciando seu nome. Rafael recuou, mas a curiosidade venceu o medo. Entrou. O túnel era estreito, revestido por símbolos gravados nas paredes. Alguns pareciam brilhar com a luz da lamparina, outros pulsavam em vermelho. No fim, encontrou um salão circular. No centro, uma figura encapuzada feita de pedra, ajoelhada diante de um altar coberto por véus. Ele acreditou estar diante de uma escultura, até que ela se moveu. Lentamente, ergueu o rosto, e Rafael viu sob o capuz um semblante humano, preservado, como se estivesse vivo. Os olhos, porém, eram negros, sem íris. "Você voltou", murmurou a voz feminina. Rafael tentou recuar, mas a porta atrás dele já havia desaparecido. A figura estendeu a mão e tocou seu peito. Nesse instante, ele sentiu um calor que o atravessou por completo, um arrepio que queimava por dentro. Desmaiou. Quando despertou, estava deitado no chão do acampamento. O portão que havia aberto estava novamente lacrado.
Seus ajudantes desapareceram. E gravado na terra, havia um símbolo desenhado com sangue, a mesma cruz invertida do mapa. Rafael retornou à capital em estado de choque, parou de lecionar, isolou-se em casa e nunca mais falou sobre o ocorrido. Mas uma última carta foi enviada por ele a um colega da universidade antes de sumir definitivamente. Nela, havia apenas uma frase escrita à mão trêmula. Ela não é o mal. Ela é o que resta quando a fé é esquecida. Desde então, moradores da região afirmam que em noites de tempestade é possível ver luzes sob a terra e ouvir o som de um homem rezando em desespero, respondido por dezenas de vozes femininas em coro. Em 1934, o Vaticano enviou uma expedição secreta à Bahia sob o comando do arcebispo Giovanni D'Amato, um homem conhecido por lidar com casos de possessão e exorcismos fora do alcance dos olhos públicos. A missão não constava em nenhum documento oficial. Apenas 3 pessoas sabiam da sua existência. O próprio D'Amato, um exorcista português chamado Padre Miguel Falcão, e um jovem monge tradutor, irmão Ângelo, fluente em latim arcaico. O objetivo era um só: selar de uma vez por todas a capela subterrânea da Mãe das Sombras, cujo nome havia voltado a circular após os escritos de Rafael Coutinho reaparecerem misteriosamente na Europa. Quando chegaram ao vilarejo, encontraram o terreno tomado por um silêncio denso. Nenhum pássaro voava sobre a área e os moradores se benziam só de ouvir o nome Santa Lucília. O arcebispo carregava um manuscrito antigo, parcialmente queimado, que dizia conter o ritual inverso do Cântico das Freiras. Uma oração de apagamento escrita em latim proibido. O documento, segundo registros, fora recuperado de um mosteiro destruído em Lisboa, onde as freiras teriam tentado reproduzir o mesmo ritual original antes de morrerem todas de forma inexplicável. Durante 3 dias, a equipe cavou até encontrar o portão de ferro descrito nos diários de Elias e Rafael. Nenhum deles falava, mas todos sentiram o mesmo arrepio quando o metal surgiu coberto de inscrições semelhantes a cicatrizes. Ao anoitecer do 4º dia, o arcebispo ordenou que começassem o ritual de selamento. Padre Miguel acendeu 12 velas pretas e posicionou-as em círculo enquanto Ângelo lia os versos invertidos. In tenebris requiescit, sed lumen non venit. Nas trevas ela repousa, mas a luz jamais virá. À medida que as palavras eram ditas, o chão começou a vibrar e o portão exalou um som grave, como se respirasse. De dentro, ouviu-se algo que parecia ser um canto feminino, suave no início, mas que logo se transformou em lamentos desesperados. O arcebispo, suando, gritou para que continuassem. O vento soprou tão forte que as velas se apagaram sozinhas e a escuridão os envolveu. De repente, uma figura translúcida surgiu do portão. Uma mulher com o véu rasgado, olhos brancos e a pele marcada por símbolos. Ela caminhava sem tocar o chão. Vocês não rezam, vocês esquecem. Disse com voz múltipla, como se muitas falassem dentro de uma só. O arcebispo tentou erguer o crucifixo, mas ele derreteu em sua mão. Padre Miguel começou a recitar um exorcismo, mas sua voz falhou quando a mulher tocou seu peito. Ele caiu de joelhos murmurando algo incompreensível e segundos depois seu corpo começou a se contorcer, os ossos estalando como madeira seca. Irmão Ângelo, aterrorizado, correu, mas uma força invisível o fez parar diante da aparição. A mulher encostou o dedo em seus lábios e sussurrou algo que jamais seria traduzido. Depois, tudo ficou em silêncio. Quando o sol nasceu, lavradores encontraram o acampamento destruído. As velas derretidas formavam o símbolo da cruz invertida, e as roupas dos padres estavam penduradas nas árvores, limpas, dobradas, mas sem nenhum sinal de corpos. A única coisa recuperada foi um pedaço rasgado do manuscrito, preso entre as pedras do portão. Nele se lia: Non clauditur quod vocatur. Nada pode ser trancado se ainda for chamado. Após esse episódio, o Vaticano enviou uma comitiva para encobrir os acontecimentos e declarar a área como terreno contaminado. Foi construída uma pequena ermida sobre o local
e durante décadas, rezas diárias foram mantidas por freiras jovens que jamais foram vistas fora do convento. Mas em 1952, a capela ruiu durante uma tempestade e revelou sob os escombros a escadaria antiga, intacta. Desde então, ninguém ousou tocar na terra. Dizem que ao pôr do sol ainda se ouve o som de rezas em latim, misturado ao choro de uma mulher, e que no eco distante há uma quarta voz, masculina, chamando alguém pelo nome de Ângelo. Em 2023, um grupo de documentaristas independentes decidiu investigar as lendas da capela subterrânea de Santa Lucília, acreditando que tudo não passava de exageros folclóricos. O projeto chamava-se Sombras do Século Perdido e tinha como objetivo revisitar locais históricos ligados a desaparecimentos inexplicáveis. A equipe, formada por 4 pessoas, o diretor Caio Albuquerque, a pesquisadora Lívia Ramos, o cinegrafista João Medeiros e o técnico de som Rafael Nogueira, iniciou as filmagens sem autorização formal da igreja. Chegaram à Bahia em novembro, durante uma sequência de tempestades intensas. As ruínas estavam quase invisíveis sob a vegetação, mas as coordenadas antigas encontradas em arquivos públicos os guiaram até uma clareira onde, segundo relatos, o chão ainda respirava. O grupo montou acampamento e começou as filmagens noturnas. Logo na primeira madrugada, o microfone captou sons de vozes femininas em segundo plano, ainda que ninguém além deles estivesse por perto. O áudio reproduzido em estúdio depois revelou um coro distante murmurando a frase em latim, Alma Mater Tenebrarum. Na segunda noite, Caio decidiu descer por uma fenda descoberta sob o antigo altar, onde encontrou uma escadaria parcialmente soterrada. O ar tornava-se mais denso a cada degrau, e o cheiro de ferro oxidado misturava-se ao de incenso. As paredes ainda exibiam símbolos gravados, alguns frescos, como se alguém os tivesse esculpido recentemente. Ao final da escada, o grupo encontrou uma câmara circular, a mesma descrita nos manuscritos de Elias e Rafael Coutinho. No centro, havia um pedestal coberto por véus e, sobre ele, uma pedra negra pulsando suavemente, como se tivesse vida. Enquanto filmavam, as luzes começaram a piscar. O equipamento captou interferências e distorções visuais que nenhum deles conseguiu explicar. Nas imagens, sombras se moviam entre os cinegrafistas, formando silhuetas femininas ajoelhadas. Em determinado momento, uma figura se aproximou da câmera. Um rosto translúcido, sem olhos, que sussurrou algo em tom quase maternal. Vocês voltaram para rezar comigo. O áudio termina com um grito abafado e a queda do equipamento. 3 dias depois, moradores da região encontraram o acampamento completamente abandonado. As barracas estavam intactas, o café ainda quente, as mochilas fechadas, mas nenhum vestígio dos 4 cinegrafistas. Apenas a câmera foi recuperada, parcialmente derretida, com a gravação interrompida exatamente às 03h33. Especialistas afirmaram que a imagem final mostrava algo impossível, o símbolo da cruz invertida, desenhado em fogo sobre a terra, com 4 sombras projetadas ao redor, como se os próprios documentaristas tivessem se tornado parte do chão. O Vaticano novamente negou envolvimento e classificou o caso como fabricação midiática. No entanto, os registros de áudio e vídeo originais nunca foram liberados ao público. Hoje, quem visita as ruínas relata sentir o solo tremer levemente, como se algo sob a terra ainda pulsasse. E em certas madrugadas, turistas dizem ouvir cânticos femininos vindos do subsolo, acompanhados agora por vozes masculinas, como se novos fiéis tivessem se juntado ao coro eterno. A capela da Mãe das Sombras permanece interditada, mas curiosos continuam tentando encontrá-la. Uns dizem que ela só se revela a quem carrega o mesmo sangue de quem já entrou lá. Outros acreditam que a cada 50 anos ela chama alguém novo, não para amaldiçoar, mas para continuar a oração que nunca terminou. E se você chegou até aqui, agradeço por ter permanecido até o fim deste relato sombrio. Agora me diga, de onde você está assistindo e que horas são aí? Talvez as vozes de Santa Lucília também possam te ouvir.
Inscreva-se no canal Relatos do Século Perdido para mais histórias esquecidas como esta. Comente abaixo o que você faria se encontrasse essa capela. E prepare-se. No próximo vídeo, revelaremos outro segredo que o tempo tentou enterrar.